tarde. Vamos hoje abordar o tema da importância da cultura geral para o universitário. Se por um lado se defende que os jovens cada vez mais têm que saber um pouco de tudo, cultivar o gosto pela pesquisa, o querer saber mais, o procurar o que se passa pelo mundo, por outro lado, é extremamente importante para um bom profissional ter um conhecimento profundo sobre a sua área específica de formação. Os oradores aqui presentes hoje são o professor Leonel Margado, docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, João Diniz Almeida, aluno desta universidade, e Marco Barbosa, também aluno da universidade. Começo por perguntar aos oradores qual a posição que defendem relativamente a este assunto. Marco Barbosa, comece por si. Ok. Eu defendo que a cultura geral não é algo que seja prioritário, tanto num bom profissional como num bom estudante. Eu penso seriamente que se deve dar prioridade a outro tipo de valores e outro tipo de conhecimento quando se trata de contratar alguém para se desempenhar alguma função ou até para concluir o curso com distinção. Penso que a cultura geral não está entre os aspectos prioritários para desempenhar bem essa função ou o objetivo. Ou seja, é boa a cultura geral, seria prioritária para concorrer, por exemplo, ao quem quer ser milionário. Ok. Professor Leonel Margado, qual é a sua posição? A cultura geral não é em si o mais importante. A cultura geral é um sintoma. A cultura geral mostra-nos alguma coisa sobre o que aquela pessoa é, como é que ela, a que é que ela é atenta, o que é que se interessa, e concordo que não é muito relevante para desempenhar um cargo. Eu acho que é muito relevante para a vida da pessoa. E é muito relevante para aquilo que a pessoa pode ser, além simplesmente dos parafusos que aperta, basicamente. Certo. João? Eu acho que no caso da cultura geral, como em muitos outros casos, estamos muitos de nós a chamar o mesmo nome a coisas diferentes, que é um bocado do que é a cultura geral. Obviamente, se estivermos a falar de saber o número de Néper até a 25ª casa decimal, pode ser útil uma ou duas vezes na vida, mas tirando o safar-se de uma praxe de alguém que tenha mais matrículas do que nós, não é exatamente um conhecimento que seja prioritário ou fulcral. Mas a minha visão do que é a cultura geral nem é tanto algo, é um estado de espírito. Ou seja, é o estar aberto Novas perspectivas. a ser curioso, a conhecer. E obviamente que nós não sabemos. É um bocadinho a cultura geral, o conhecimento útil, o que é que não é útil. Nós só sabemos que um determinado conhecimento que nós temos é útil no momento em que precisamos dele. Porque se nós não o tivermos na altura que nos poderá ser útil, aí nunca vamos saber que ele podia ser útil porque não o temos. Certo. Portanto, acho que é um bocado importante definir o que é que nós achamos que é a cultura geral. Até concordo com o Marco quando diz que não é prioritário no desempenho de um cargo. Depende do cargo, claro. Se estivermos a falar o caso dele de uma coisa muito específica na área de informática, na área de programação, pronto. Se calhar para um jornalista ou conseguir falar com pessoas de backgrounds completamente diferentes, conhecendo minimamente o que são esses backgrounds, é fulcral. Mas eu acho que é um bocadinho a discussão do conhecimento generalizado e do conhecimento especializado, que é, mais uma vez, não sendo a minha área de especialização, porque sei, é uma conversa já muito antiga e que ninguém chegou a conclusão nenhuma entretanto. Exatamente. E nessa linha, pergunto aqui, já que estamos a falar de cultura geral, o que é isso da cultura geral? O que é que entendem por cultura geral? Primeiro, se vamos tentar definir cultura, acho que é muito difícil, porque cultura envolve religiões, envolve hábitos, costumes, envolve línguas. Faltava-nos aqui um antropólogo, não é? É complicado só definir a palavra cultura. O geral depende onde estamos normalmente situados geograficamente. Estou em Portugal, normalmente a cultura geral de Portugal é, por exemplo, saber o hino nacional, saber quem é o Presidente da República, saber quem é o Primeiro-Ministro. Por acaso, eu sei isso, porque essa informação chega até mim, mas eu não a procuro, porque
eu sou curioso, sou bastante curioso, mas sou curioso em saber as coisas que me interessam e que eu gosto. Agora, eu sozinho não vou à internet procurar quem é a chanceler alemã. Tipo, isso não me interessa. Não é que eu gosto disso. Eu não procuro isso de livre vontade. Isso não vai fazer de mim uma melhor ou pior pessoa, ou melhor ou pior profissional. Eu defendo isso. Eu se tiver, por exemplo, isto pode parecer um pouco ridículo, mas se eu tiver o telejornal a dar e noutra televisão, se tiver os Simpsons a dar, eu vejo os Simpsons. Mas porque entendes que não te interessa aquilo que se passa no mundo, na atualidade? Gosto, neste caso, escolho aquilo que mais gosto. Eu gosto de ver os Simpsons, neste caso, foi uma comparação, mas eu procuro, aquilo que me interessa, porque eu sou curioso e mediante a área onde estou, tudo o que possa envolver, eu acho que pode ser benéfico para mim, eu procuro sobre isso. Aquilo que eu acho que não é benéfico, ou poderá vir a ser, eu nunca saberei, mas aquilo que não me interessa, eu não procuro sobre isso. E quando eu era estudante, eu não via televisão. E normalmente eu, ao ver televisão, é quando a informação geral me chega até mim. É onde é filtrada a informação que normalmente interessa a maioria do público. Se eu não vejo televisão quando sou estudante, a minha cultura geral poderá ser muito baixa. Mas o meu conhecimento sobre aquilo que eu gosto, ou aquilo que eu estou a aprender, ou aquilo que me interessa, poderá ser muito elevado. Eu não só acho é que as pessoas não devem ser desvalorizadas por não saberem algo que eu acho que elas deveriam saber. João? Eu acho interessante uma coisa que ele disse, que põe o dedo um bocadinho na ferida de uma série de outras coisas, não só nesta discussão. De o que é que as outras pessoas acham que nós devemos saber. Porque é uma perspectiva interessante, mas não só para isso. Mesmo na questão do ensino, no fundo, nós quando tiramos uma licenciatura, um mestrado ou fazemos um estudo qualquer, nós estamos a aprender algo que alguém acha que nós devemos saber. Que pode ser verdade ou não pode ser verdade. Ou seja, em princípio será baseado na experiência de quem já lá passou, sabe mais do assunto e acha que é aquilo que nós devemos saber. Na universidade tem que ser. Porquê? Porque eu vim aqui para aprender sobre uma determinada área. Há cadeiras que eu faço-as com distinção porque até gostava. Há outras que eu tenho que haver o equilíbrio, que eu tenho que aprender porque tem que ser. Eu tenho que ser, tem muita força. Quem define o que é útil, quem define o que não é? Eu para a universidade eu sei lá o que é útil. Eu sou miúdo. Pois, mas é isso. E o que é que isso altera noutra altura qualquer? Sei, eu vim com um objetivo, atenção, eu vim com um objetivo para tirar um curso. Claro. E tirei. Portanto, isso é algo que eu quero, é tirar o curso. Se para lá chegar tenho vários obstáculos, tenho que os ultrapassar. Mesmo que não goste, porque tenho um objetivo final. Agora, saber quem é esta chanceler alemã, isso não faz parte de nenhum caminho, não faz parte de nenhum objetivo. Mais uma vez, a questão de pode ser útil, pode não ser útil. Se eventualmente um dos teus clientes trabalha para o Governo Federal alemão e num jantar qualquer oficial apresenta-te a senhora e tu dizes olá, bem, não sabes quem é a senhora, se calhar não é das melhores coisas. Ok, eu antes de ir para lá já sei onde vou estar e se calhar já faço o meu trabalho de casa. E nesse momento já vou saber quem é provavelmente as pessoas que vão estar presentes no jantar. Eu por acaso sei quem é a senhora. Sim. Atenção. Nunca teve em causa. Mas naquele vídeo, quem é que pintou o teto não sei de onde? Não sei, essa informação nunca chegou até mim. E eu não me interesso para procurá-la, portanto. Então defendes que em determinados momentos da tua vida tu tens de procurar a informação. Sempre. Se eu sou curioso, eu procuro sempre informação, mas aquilo que eu procuro é sempre relativo àquilo que eu gosto. Ou aquilo que me poderá dar jeito. Ou aquilo que me poderá eventualmente tornar aquilo que eu estou a fazer melhor. Ou tornar-me melhor. Professor Lionel, e nas universidades portuguesas, cultiva-se o gosto pela aprendizagem individual, pela procura da informação por si só? Antes disso, deixa-me dizer que concordo com o que o Marcos está a dizer e aqui o João também, mas a cultura geral não é algo que se estuda. Concordo plenamente com isso, não é algo que se estuda. A cultura geral, volto a dizer, é um sintoma. A cultura geral, como diz a palavra geral,
É a língua que nos une. É algo que nós sabemos que outra pessoa pode compreender. Conhecimento geral do mundo e das perspectivas. Gabriel, nós, ao falarmos, estamos a contar que as pessoas compreendam parte do que dizemos, que é esperado que as pessoas saibam certas coisas, não todas com exatidão. É sempre permitido que haja lacunas, mas não só as pessoas que existem hoje, mas as que existiram para trás, aquilo que nos fazem neste momento, toda a nossa história. Espera-se que compreendamos várias coisas. Isto vai muito além da utilidade imediata. Isto faz parte da nossa maneira de viver o mundo e de poder apreciar o mundo. Uma coisa é irmos para uma reunião e estudar quem é que lá vai estar. Outra coisa é estar preparado a qualquer momento para poder desfrutar da vida ao máximo. A questão dos Simpsons é um bom exemplo. Para apreciar os Simpsons, há várias camadas. E quem viu os Simpsons diz muitos outros desenhos animados e banda desenhada. Podemos ver um livro do Asterix, podemos ver o Phineas e o Ferb, que será dos desenhos animados mais giros da atualidade. E podem ser apreciados todos esses desenhos animados e bandas desenhadas por crianças desde tenra idade, que acham engraçado aquilo de uma forma muito imediata, mas quando se vai revisitar a cada década, Há muito ali a aprender. há camadas e camadas de piadas, de gozo E do humor que se vai apreciando. Porquê? Porque a nossa cultura já aumentou, porque estamos a par de outras coisas que para nós eram invisíveis. Exatamente, antigamente. Pronto, fora aquele vídeo até acaba por ser uma boa notícia. A boa notícia é que as pessoas interessaram-se e até se interessaram ao ponto de até organizar-se aqui esta tertúlia. Porque as universidades fazem o seu papel no meio dos dia-a-dia, do corre-corre, do tempo de cumprir aulas e cumprir tarefas e fazer exercícios, mas que fazem o seu papel de forma mais útil, que é arranjam os milhares de jovens entre os 18 e os 20 e tal anos, que durante alguns anos da sua vida, em vez de estarem preocupados em pagar a renda da casa e as contas, estão ali um pouquinho mais, tipo em estágio, a encontrarem-se com pessoas de vários cursos, e é por isso que é tão importante haver vários cursos na universidade e várias áreas diferentes, cruzam-se de áreas completamente diferentes. Mesmo as pessoas que estão a lutar muito, que têm o seu trabalho, ainda vão estudar depois, e mesmo essas beneficiam disso, porque acabam por se cruzar de repente com pessoas de veterinária, de ciências da comunicação, de informática, acabam por criar esse momento onde podem ou não. Depois a cultura geral de cada um. E depois fala mais sobre si próprio. Se esta pessoa é uma pessoa que se preocupa em gostar de coisas, mais ou menos, depois isso reflete-se. Claro que há depois aspectos que a gente pode dizer, isso vai prejudicar aquela pessoa. Tipo, não saber distinguir um país de uma cidade é algo que prejudica a pessoa ativamente, que permite-lhe ser enganada mais facilmente. Ter baixa cultura estatística, cultura geral estatística, cultura geral científica. Depois podemos ir à cultura geral particular, que é um conceito engraçado. Mas depois isso permite que essa pessoa seja enganada ou não possa compreender outras coisas tão bem. Mas acaba por ser sempre apenas um reflexo do que é aquela pessoa é enquanto interesse pelo mundo. Não é preciso ver televisão, de facto, mas pode-se ver para perceber várias coisas que acontecem no mundo. É mais um reflexo do que é que a pessoa escolhe ver, do que é que a pessoa escolhe ler, de que é que a pessoa escolhe falar, quais são as conversas quando se encontra num bar à noite ou numa discoteca, quais são as conversas de que foge e as que não foge. Foge sempre ou só às vezes? Ao fim e ao cabo, aquilo que a pessoa na cultura geral, onde domina mais e menos, reflete um pouco o espírito da pessoa. Portanto, só para terminar, agora já estou a falar demais, mas ao fim e ao cabo, isto é uma questão de expectativas. A expectativa dos portugueses, quando 2% ia para o ensino superior, é que se tivesse ali uma elite, que tinha que ter elite a todos os níveis, porque certamente teria depois cargos de grande poder e decisão. Portanto, esperava-se que a nível cultural, e aqui de forma de cultura a todos os níveis, houvesse também ali uma riqueza muito elevada. Obviamente, quando estamos, neste momento, segundo as últimas estatísticas, com 25% da população já com curso superior, e esperemos que isso aumente para números dignos na Europa, que ainda não são, de repente nós começamos a notar mais esse conflito entre o que é que a sociedade como um todo considera interessante e claro que começamos a chocar-nos, porque começamos a encontrar em algo que nos lembramos como aquilo que era uma elite, que deixou de ser, com algo que era a natureza já um bocado mais
popular, mais generalizada, que era um pouco esse desinteresse, muitas vezes incentivado durante décadas, ativamente desincentivado a desinformação geral. Portanto, é bom que a gente se escandalize com isso. Talvez isso Sim, e pelo menos faz com que os jovens tenham uma percepção, ou tenham pelo menos tenho a percepção que existem aqui vários pontos de vista e que ao menos cria aqui uma espécie de guerra de argumentos, entre aspas. Eu gostei da parte da universidade, de terem vários alunos, várias áreas. É das coisas que mais gosto é conhecer, é sair, é vivenciar com culturas. Eu adquiri esse grande gosto só quando estive em Erasmus, onde tive o prazer de viver com pessoas de toda a Europa e até mesmo fora da Europa. E até porque agora estou a trabalhar e inscrevi-me em Sociologia na Universidade do Minho e Sociologia das Organizações, porque interessa-me de todo compreender o comportamento de grupos de pessoas dentro de uma organização. Isto interessa-me, eu vou lá e estudo isso. É uma espécie de filtro. Eu acho que as intervenções dos dois acabam por ir ao encontro um do outro. Porque, e eu acabo também por concordar com ela, nós procuramos o que nós gostamos. Aliás, é normal. Eu quero ser muito bom naquilo que gosto. O que desperta a nossa curiosidade. Pode ser sintomático o que escolhemos gostar, como o professor diz, mas é verdade. Por exemplo, a escolha entre o Simpsons e o telejornal. O facto de alguém escolher Simpsons ou alguém escolher telejornal não é em todo sintomático, porque há muito telejornal que não sai de lá nada de jeito. E há muitos programas do Simpsons que têm histórias que, não digo profundas, mas que são com alguma riqueza. Portanto, não é por aí. Mas agora, eu não devo ser desvalorizado por ter escolhido os Simpsons. Nem desvalorizado, nem valorizado. Exatamente. Dá pontos, até dou pontos de bónus. Pronto. Agora, se quiserem fazer essa comparação, se calhar era interessante saber o que é que tu aprendeste com o episódio do Simpsons. É demasiado bisturi. Bisturi? Sim, escalpelo, cortar a ver ao pormenor. As coisas não são assim. Não, porque pode ser ao contrário também. Porque eu também posso ver 20 minutos de telejornal e ter tirado de lá absolutamente zero. Com todo o respeito para os profissionais de comunicação social, normalmente é o que acontece. Chegamos ao final de um telejornal e o que realmente lá saiu foi nada, ou então o que já sabíamos que ia acontecer. As perspectivas são sempre mais ou menos as mesmas. Deixa-me só evoluir. O que eu acho também interessante, e o professor gostou que nos escandalizássemos, eu gostei que acabássemos a discutir isto. E voltando um bocadinho do que eu acho que é a cultura geral, e também o que eu acho que devia ser uma das missões da universidade. A universidade é, sem dúvida, uma escola de saber. Nós vimos cá para tirar as licenciaturas, para aprender, etc. Uns estão cá mais tempo que outros. Isso é outra conversa. Mas eu também acho que a universidade deve ser uma escola de saber e uma escola de saber aprender. Ou seja, nós perdemos ou nunca tivemos estes hábitos. Quem diz estas tertúlias diz uma série de outras coisas que se é que alguma vez tivemos, fomos perdendo ao longo do tempo. E isto, para mim, isto é um exercício de cultura geral. Basicamente que aprendemos uns com os outros. Digo eu. As coisas que mais valorizo e são princípios ou valores que, ao contrário da cultura geral, eu acho que deveriam ser ensinados ou estimulados na universidade, como a ambição, liderança, motivação, determinação, criar objetivos de vida, criar objetivos a longo prazo. E essa determinação, essa curiosidade, esses valores nas pessoas é aquilo que eu mais procuro antes de contratar alguém ou antes de ter alguém a trabalhar comigo. Se a pessoa não tiver muita cultura geral, mas se for aberta, se for curiosa, eu sei que ela pode não saber, mas se necessitar dessa informação, ela vai procurar e vai encontrá-la. Portanto,
para mim esses valores são muito mais importantes quando se trata de contratar alguém, e assim como eu acho que também deveria ser no momento em que tenho que me contratar, deveriam olhar mais para esses meus atributos, em vez de se eu sei cantar o hino nacional ou se eu sei as cores da bandeira nacional. Professor? Pois, dizer isso é muito engraçado, mas era preciso uma situação de laboratório muito estranha. Dizer que encontrarás alguém que é dinâmico, que é empreendedor, que arrisca, que tem iniciativa e que ao fim de 20 e poucos anos de vida não adquiriu nada em termos culturais ou de saber, a não ser aquela área estrita técnica em que se especializou. Será estranho? Normalmente o que acontece não é isso. Normalmente a pessoa está acordada bastantes horas por dia, está exposta a muito, mesmo a pessoa que opte por ser monge meditativo durante grande parte da sua vida, certamente terá coisas interessantes para dizer sobre aquilo que refletiu. Portanto, eu acho que essas coisas são diferentes. Não é preciso perguntar especificamente sobre aquilo que se costuma chamar folclore da cultura geral, ou dizer, porque se tu procuras atitudes pessoais, essas atitudes acabam por ter um efeito naquilo que a pessoa depois sabe e não sabe. Claro que tem lacunas, não há ninguém que domine a cultura geral por inteiro. A cultura geral é esta coisa que emerge e que podemos mais ou menos contar, que as pessoas sabem. Esse contar é engraçado, se calhar a maior parte das pessoas até não sabe tanto quanto isso, mas há uma expectativa que nos representa enquanto sociedade, enquanto grupo, que aquilo nos representa. E lá está a história há a expectativa de que devíamos saber. Nos podemos sentir culpados às vezes por não sabermos. Mas o que está aqui em causa é precisamente isso. Portanto, aquilo é um reflexo da pessoa, muitas vezes. Utilidade. A utilidade, muitas vezes, também nasce do facto de não estarmos a vida presos apenas a um trabalho ou uma tarefa. A vida é múltipla, é variada, desde a pessoal, mesmo na profissional, muitas variedades. E são todos aqueles momentos que se podem ganhar ou perder em termos do próprio desfruto da vida. É só uma coisa dizer, epá, isto é grande. Outra coisa é olharmos para o mesmo pilar. Por exemplo, ao entrar, estamos agora a lembrar de entrar na Praça do Vaticano, na Praça Central do Vaticano. Uma coisa é só dizer que é grande. Outra coisa é, por exemplo, eu olhar para aquilo e dizer que não sentia aquele peso de volume, senão nas imagens de algo que eu nunca visitei, que foi o Egito, mas pensar naquelas imagens enormes de peso e de força. E depois também estar a olhar para todo aquele mármore e pensar, grande parte deste mármore que aqui está saiu do Coliseu, não só porque foram buscar as pedras ao Coliseu para fazer grande parte do que vemos hoje no Vaticano, mas também que quase que foi um momento de raiva pelo todos os cristãos que foram supliciados e morreram lá. Portanto, isto dá-te uma visão, uma capacidade de apreciar aquilo que está à nossa frente maior, algo que não é igual se tivermos nesse momento que sacar de um livro para ler o que é que estamos a ver. E isto, quem diz para um momento de turismo, diz para tudo. Podemos compreender um bocado mais, mesmo que na cultura geral, levando ao outro extremo. Por exemplo, se estivermos na discoteca, quando começamos a olhar para uma pessoa e não estamos a ver só uma pessoa a mexer-se, intuitivamente vamos perceber se essa pessoa está mais expansiva, menos. Há uma linguagem corporal, às vezes intuitiva, mas podíamos imaginar o que é que éramos nós, anos antes, talvez como adolescentes ou crianças, quando só víamos pessoas a dançar, quando não percebíamos que havia toda uma linguagem. Portanto, o que a cultura geral nos dá é esta capacidade de ver melhor todos os momentos da nossa vida. Depois aquelas perguntas, umas acertaremos, outras vamos errar, dizem um bocado mais sobre nós do que qualquer outra coisa. É isso, eu acho que a cultura geral, pelo menos a maneira que nós estamos a definir, não é tanto o saber enciclopédico, mas é uma forma de estar na vida. É a maneira como nós comunicamos. Porque se nós formos tão especialistas e tão reduzidos à nossa especialidade, tal coisa, eu sendo um programador... Isso também é o extremo, ok? Claro. Eu procuro sobre aquilo que mais me interessa, não é uma crítica. mas estou aberto ao resto da informação que circula à minha volta. Não é uma crítica, Marco, ao contrário do que, pelo menos a minha convicção, ao contrário do que tu próprio defendes, tu és uma pessoa com bastante cultura geral. Sim, mas podia ter mais, não é? Todos não nós. procuro por ela. Todos nós, mas não é uma questão de saber enciclopédico.
É um bocado, é a forma de estar na vida. Porque mesmo olhar para um determinado programa informático que é fantástico, para alguém que não perceba o mínimo da linguagem informática, é como a expressão popular do boi olhar para um palácio. Nós podemos estar fascinados com a beleza daquilo, mas alguém que não consegue compreender nem o mínimo não consegue perceber absolutamente nada. Obviamente estamos a argumentar nos extremos, né? Nos extremos para levar a um determinado ponto. Mas é aplicável a todo lado. E não se aprende a cultura geral. Pode-se aprender, pode-se ensinar. Há aspectos, olha, depois há decisões que nós tomamos. Nós decidimos ensinar as pessoas a ler, decidimos ensiná-las a escrever e decidimos ensinar-lhes muitas outras coisas. Obviamente ninguém aprende tudo o que lhe é proposto aprender durante o ensino, mas nós colocamos uma série desses factos e desses conceitos precisamente para tentar dar um pequeno empurrão, porque isso era um bocado a grande diferença. É que é preciso perceber que durante séculos não houve grande ensino em Portugal. Depois, quando poderia ter começado a haver durante todo o tempo de ditadura, também não era muito conveniente que houvesse um ensino que as pessoas pudessem pensar, era preferível o ensino baseado em factos. Sim. E acabámos, portanto, nunca às vezes a noção do que é que poderia o país ser. Nós agora estamos num momento de transformação muito grande. Somos um caso quase único. Somos muitos nesse aspecto, estamos muito mais semelhantes a países em desenvolvimento como o México, como o Brasil, que temos pessoas muitíssimo bem preparadas, mas temos uma grande quantidade de população que não está. Mas estamos num contexto em que sentíamos já que devíamos ter um nível de formação da população idêntico a uma França, uma Alemanha, uma Suécia, porque já é aí que estão os nossos objetivos. Portanto, isso mete-nos nesta transformação terrível em termos da sua dificuldade, que é no prazo de uma geração fazer isso. Porque é o que se está aqui a passar. É precisamente isso que está aqui a passar. É no prazo de uma geração. Nós temos que ter noção que em zonas de Trás-os-Montes e do Alentejo, o ensino obrigatório garantido para toda a gente, ou seja, poder entrar na escola garantidamente aos 6 ou aos 7 anos, foi atingido nos anos 40. Ainda não temos 100 anos disso. No centro da Europa foi atingido no século XVIII. Esta transformação numa geração em que de repente se espera que toda a gente tenha estas capacidades e então estamos a levar-nos também para formações de nível de quadros superiores, obviamente causa muitas tensões. Devemos escolher algumas coisas para ensinar, são a oportunidade que nós damos às pessoas, mas nem sempre crianças e adolescentes vão dar valor ou interesse àquilo que lhes é proposto também, além de ser uma tarefa para os professores, é uma tarefa que nunca terá êxito. Será um bocadinho algo que poderá vir daí. É um início que se dá. Acho que agora o nosso objetivo é pensarmos que temos que andar ao máximo conseguir que, de facto, possamos ajudar isto a decorrer mais depressa do que o natural fluir de geração para geração. É preciso um bocado essa luta, mas de tentar perceber como fazer com que crianças e adolescentes, acima de tudo a esse nível, se possam interessar mais pelas coisas. Algumas vamos ter que lhes ensinar, sem dúvida, mas de preferência que se interessa. Interessar por coisas que à partida não gostam. Eu acho que Rapaz, quando se gosta, o interesse é Estás a natural. lembrar as crianças quando se eu dá diria uma coisa a interessar por comer. coisas. Ok. Eu diria interessar por São coisas. certos que gostas de comer. Eu diria interessar por coisas. A questão aqui não é se gosta ou não gosta. A questão é mais a pessoa sair do grande risco, que é ficar limitada, anos a fio, sempre a um conjunto muito estreitinho de interesses e de atividades. Não é preciso impedir a pessoa de ser especialista, pelo contrário, é espetacular que as pessoas se tornem especialistas numa coisa. Mas o tempo do dia e do ano é grande e muitas vezes o que falta é a perda de oportunidades. É não ser possível, de facto, ter alternativas, porque a pessoa, ainda que as tenha, ou acha que não vale a pena, ou é gozada por as procurar, ou simplesmente recebe os estímulos errados. Portanto, é uma questão de estímulos e de vermos que não é porque sejas melhor ou pior, mas quantas mais oportunidades de ver coisas diferentes e de conhecer coisas diferentes, melhor. Depois se dedicar mais a umas e menos a outras, tudo bem, mas eu acho que o risco é esse. O risco é as pessoas depois ficarem apenas limitadas à sua área, porque não lhes foi estimulado durante anos e décadas a possibilidade de ver outras.
isso é que é isso Também é a tanto. função do professor, para além de ensinar a aprender. O professor tem aquele horário para estar com as pessoas. Há muitas outras coisas que têm que ocorrer bem e geralmente é na sociedade que isso se verifica. Obviamente começa em casa, de início. E é onde falha em primeiro lugar. Falha e não, depende, mas começa aí. Mas depois, obviamente, na escola pode ser um papel importante. E depois é o que estávamos a dizer destas tertúlias aqui, quando chegamos à universidade. Em termos sociais, há muita coisa que pode ser feita e deve ser feita. Porque a verdade é que muita gente já demonstrou que, e é uma das conquistas que temos na democracia, na sociedade moderna, que a família não é um destino. A pessoa não é predestinada pela família em que nasce. De forma que a pessoa pode e deve ter essas oportunidades. A escola pode dá-las. Acho que é importantíssimo que a escola dê essa visão, porque é um local onde não se deixará de faltar, mas é importante que haja outras coisas. É importante que haja um canal público de televisão, mais tipo RTP2 e não tipo RTP1. Seja um canal público que o papel seja abrir horizontes e não garantir que existe o mesmo lixo do costume. Portanto, é importante que haja bibliotecas, por exemplo, abertas ao fim de semana e de noite e horas de almoço, e não abertas das 9 às 5. Completamente de acordo. Ok? Ou seja, é importante que se dêem alternativas e opções, e não que em termos sociais de trabalho para ter as coisas de uma forma que dá jeitinho a uns ou dá jeitinho a outros, Concordo. mas Exatamente, para as que pessoas na prática tenham por onde encarneira as pessoas. Exatamente, para que as pessoas possam optar. E isso não discordo. Porque mais gostam, porque lhes desperta a curiosidade no momento. Mas tem que ter acesso, mas isso concordo. Tem que ter acesso, tem que ter essa oportunidade. Nós só conseguimos escolher o que temos à frente. Até aos tempos da ditadura, que não havia informação, a informação era bloqueada ou era restringida a certas pessoas. Eu acho que agora, com o passar do tempo e com o mundo da tecnologia, a informação é extremamente abundante. Existe demasiada informação. Nós não conseguimos adquiri-la nem metade, temos que filtrar muito bem qual é a informação que queremos ou que provavelmente nos interessará no futuro. Eu agora compararia, talvez, isso da cultura geral com o bom profissionalismo, falando, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Sabemos que o Cristiano Ronaldo já teve... Quer dizer, ele agora já tem mais competências de comunicação e já tem outro saber que não tinha quando saiu do Sporting. Mas o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que eu quero acreditar que é extremamente ambiciosa e a nível de competências sociais e de trabalho de equipa e de dedicação e de esforço é uma pessoa que poderia ser facilmente um ídolo para qualquer pessoa, apesar de eu desconfiar que ele tenha muita cultura geral. Duvido. No entanto, ele é o que é. Apesar de não conseguir falar ou não conseguir se expressar muito bem em frente às câmaras ou até ter pessoas a estimulá-lo para ter uma melhor comunicação, no entanto, ele no que faz é excelente. E eu acho que para ele isso chega. Gostarias de ter o Ronaldo, por exemplo, a gerir a tua empresa? Não, mas gostaria que Gostarias ele de ter o divulgasse... Ronaldo a Presidente da República? Não, ele tem que ser bom naquilo que faz. Ele tem que ser excelente naquilo que faz. Essa é a questão, mas há determinadas funções que tens que ser capaz de comunicar com toda a gente. Claro. O jornalismo é uma delas. Óbvio. Então, se isso é fulcral ou é essencial para a profissão de jornalismo ou outra profissão, é óbvio que essa pessoa tem que saber. Mas a questão é, porque é que o Ronaldo não poderia ter a ambição de ser Presidente da República um dia? Se ele só for bom naquilo que faz, estritamente naquilo que faz, neste momento está preso. Há muitos futebolistas que perderam, ganharam, precisamente porque eram bons naquilo que faziam, mas depois não tinham capacidade para distinguir outras alternativas em termos de económicos e tudo mais. Mas a questão é que não é alternativa. Distingue foi a ambição. Mas em que é que a qualidade futebolística lhe vai valer alguma coisa? Em que é que a nossa qualidade informática lhe vai valer alguma coisa quando tivermos um momento de frustração pela morte de alguém? Quando tivermos o desejo de querer mudar coisas e descobrimos que para mudar coisas não temos que
ser o Ronaldo tivesse tecnicamente 50 bons, anos. mas aquilo que falava, temos que Eu ser tenho a capazes de família motivar dele. uma equipa. Se descobrirmos que aquilo que queremos mudar para podermos ter melhores resultados não depende da nossa competência técnica, mas depende da capacidade de motivar uma equipa. O que é que podemos fazer? Portanto, a pessoa, se só olhar para um objetivo muito utilitário, está numa pequena prisão limitada àquilo. Mas quando eu falava na sociedade, é outro nível, por exemplo. A informação é ótima e estão sempre a acontecer essas tendências de limitação. Quando eu era criança, havia uma coisa chamada as bibliotecas itinerantes, da Paulus Gulbenkian. Tinha uma coisa fantástica, era que ninguém queria saber que livros é que se levavam. Desde que as pessoas fossem e levassem livros, estava tudo bem. Fossem quais fossem. E não eram só livros hiper escolhidos para serem fantásticos, havia de tudo. Hoje, quase que algumas vezes, em algumas cabeças, vamos pensar que argumentos tipo temos que tentar perceber que livros vão ser escolhidos. Repara, os Magalhães é um ótimo exemplo. Os Magalhães foi uma das melhores iniciativas que podem ter sido feitas neste país nos últimos tempos. Porque meteram nas mãos de milhares e milhares e milhares de crianças um computador para si. Que deram, por causa desse processo, tinha outra coisa inteligentíssima, que é ter acesso à internet garantido para esses computadores. Portanto, isso garante que crianças podem ter acesso a uma coisa sua, a uma ferramenta sua, a um espaço seu e acesso a essa informação toda por conta própria. Depois, há sempre aquelas vozes que dizem, mas jogam jogos, mas fazem tolices, mas acontece isto, mas acontece... Ótimo. O coisa concreta é que se dá acesso, é que se permite que as coisas possam acontecer. A partir do que pode acontecer, as pessoas surpreendem-nos. E o oposto é quando a conversa... Nós temos sempre que estar atentos quando é que a conversa é muito utilitária, que é, faz-se isto para obter aquilo. Isso é engraçado para ter resultados imediatos, mas normalmente é destrutivo quando pensamos em termos de uma evolução de décadas. E se para uma empresa nós podemos ir mudando ano a ano, e podemos reinventar a empresa, podemos arranjar investidores para tentar reorientá-la, a pessoa não tem essa facilidade consigo própria. Quando estamos a gerir pessoas, temos que pensar que temos que estar a gerir um recurso que vai durar décadas e que não dá para voltar atrás. Alguém que era muito bom a gerir videoclubes, daqueles que vais lá e alugas a cassete, era muito bom, foi muito bom, até que as pessoas deixaram de alugar filmes. E se a pessoa não conseguir evoluir para o patamar seguinte, continua a ser muito bom a fazer algo que já não é útil. Eu acredito que depende das pessoas, claro. Mas Claro, é exatamente isso, depende das pessoas. Se isto falhar, eu agora estou num projeto em que eu estou a projetá-lo a 10 anos, no mínimo, não é? Se isto falhar, eu tenho noção, vou para casa e vou lá estar 2 ou 3 semanas a deprimir e a pensar, e agora o que é que vou fazer da minha vida? Mas eu sei que vou encontrar uma solução e vou continuar. Porque até lá criei bases para poder seguir vários caminhos. Claro, Marco, mas tu estás a fazer de advogado do diabo. Tu és uma pessoa com cultura geral suficiente para fazeres isso. Ok, mas se eu sentisse que não Então, a tinha e que precisava dela, ia procurar. É discordo, e não é de cultura geral. Nós estamos a chamar cultura geral a muita coisa diferente e estamos a falar de sucesso, estamos a tentar dizer que cultura geral é o que está dependente do sucesso. Estamos a misturar o que é o saber enciclopédico de quem quer ser milionário com a capacidade de aprender com as pessoas que estão à nossa volta. Estamos a misturar muitos conceitos diferentes. Essa diferentes. de aprender com as pessoas é das coisas que eu mais gosto. Mas isso, se calhar, na minha opinião, é das fontes mais preciosas da cultura geral. Claro, por isso é que eu saio à noite e gosto tanto de ter uma Depende das vida pessoas social. com quem nós lidamos, também é verdade, não é? Que se lidamos depende do nível das pessoas, de onde é que está a bitola. Se lidarmos com pessoas que sabem mais do que nós, é provável, não é certo? É provável que aprendemos com elas. Se lidarmos com pessoas que sabem menos do que nós, é provável que não aprendamos grande coisa. E mesmo assim não é certo. Não é? Eu acho que estamos a falar de sistemas complexos e não há fórmulas mágicas. Após discutirmos a importância da cultura geral para o universitário, fiquem à espera da próxima tertúlia.